Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá, CPP comentado, artigo 396-A, continuidade à resposta à acusação. Eu vou ler o artigo pra gente. Artigo 396-A, na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. Parágrafo 1º. A exceção será processada em apartado nos termos dos artigos 95 a 112 deste Código. Parágrafo 2º. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado citado não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por 10 dias. Esse artigo é muito importante. Primeiro porque ele traz um roteiro do que você deve fazer. Se você tiver questões preliminares para arguir, você já deve arguí-las de início. O que são questões preliminares? São questões que ensejam a inadmissibilidade da denúncia, que ensejam a sua inadmissibilidade por alguma nulidade que já ocorreu. Você vai me dizer, vai me perguntar, Leonardo, e aí? A denúncia já foi recebida? Concordo. É difícil a gente pensar com a gente construir um pensamento dessa forma, né? A denúncia já está recebida, como que eu vou arguir uma nulidade? Se você conseguir mostrar para o juiz que essa nulidade é flagrante, que esse problema é flagrante, o juiz pode retroceder e pode cancelar o recebimento da denúncia, tá? Ou, melhor, o juiz pode, nessa preliminar, entender que o seu cliente não merece responder esse processo e aí pode absolvê-lo sumariamente. Por isso que o texto também fala oferecer documentos e justificações, né? Você já deve juntar a prova documental, toda a sua tese de defesa ali dentro. Aí você vai fazer outro questionamento. E aí, Leonardo? Pode ser que o juiz não anule o processo, pode ser que o juiz não absolva o meu cliente, e aí o Ministério Público está sabendo de toda a minha tese de defesa. Fico preocupado com isso. É verdade. É para ficar preocupado. Você vai ter dois tipos de processo dentro da sua vida profissional. Você vai ter aquele onde a sua tese de defesa é muito boa, e geralmente em crimes contra a administração pública, crimes contra a ordem econômica, né, crimes de colarinho branco, vamos dizer assim, você vai poder trabalhar com uma versão logo de cara. Você vai poder trazer a versão do seu cliente logo de cara. Alguns tipos de crimes, em alguns casos de homicídio, tráfico de drogas, organização criminosa, se você adiantar muita coisa, realmente o Ministério Público pode colher aquilo, pode se antecipar. E isso não é legal, tá? Mas eles fazem todos os dias. Pode se antecipar e pode começar a trabalhar para desconstruir a sua produção de prova, para prejudicar você durante a instrução criminal. Então você realmente precisa prestar atenção nisso, e cada caso vai ser de uma forma, tá? Não existe receita mágica, não existe uma receita absoluta, uma receita de bolo para que isso dê certo. Cada caso você vai ter que ter um feeling, você vai ter que observar ele atentamente para saber se você pode antecipar. Nós temos um caso grande aqui no escritório que envolvia corrupção ativa de servidores públicos, envolvia fraude à licitação e tal, aonde nós sentamos, a gente antecipou a tese de defesa toda, juntamos documentos e tal, provamos que não tinha fraude à licitação, que nunca teve corrupção, tal. O que aconteceu? O juiz, o nosso cliente, ele era acusado, ele tinha imputação de uns 6 delitos. O juiz retirou, eram 8, desculpa. O juiz retirou a imputação de 7 delitos com uma absolvição sumária, absolveu o nosso cliente sumariamente e manteve o processo somente contra um dos delitos. A instrução criminal subiu, continuou somente contra um dos delitos. Então, é importante sim você analisar, porque em alguns casos você vai conseguir uma absolvição sumária. Então, trate com muita responsabilidade e aí faça, já na resposta à acusação, faça uma investigação profunda sobre o caso.
Converse muito com o seu cliente. Se você já puder, tiver a oportunidade de já abordar as testemunhas e fazer perguntas a elas, porque vocês viram aqui também que é o momento em que você vai arrolar as testemunhas. Então você já precisa saber quem são essas testemunhas, você já precisa saber o que elas conhecem, você precisa fazer perguntas para elas. Desenvolva a arte de fazer perguntas. Tudo tem um porquê. Não ouça a versão do seu cliente e acredite nele de imediato. Você vai precisar dar alguns apertos no seu cliente, vai precisar amassar o cliente para extrair a verdade dele. Extrair a verdade não é porque você quer se julgar fera, porque tirou a confissão dele. Não, é porque só sabendo a verdade você vai conseguir construir a melhor tese de defesa. Então, preste bastante atenção nisso, pergunte muito, analise, peça a ele para te trazer tudo que é documento que ele tem a respeito dos fatos. É o momento de juntar. Você pode juntar documento depois? Pode. Mas se for um caso desse, que há uma possibilidade de uma absolução sumária, vale a pena você dar esse tiro, né? Esse tiro fatal, tá? As testemunhas, escolha elas cautelosamente e ouça elas antes de arrolá-la. E aí você pega a qualificação da testemunha e pega também o endereço onde ela vai ser encontrada, para que a justiça possa intimá-la para comparecer na audiência de instrução, tá? Detalhe, se você pega o caso e observa que é um caso onde o juiz é incompetente, você vai ter que fazer uma exceção de incompetência, ou que o juiz é suspeito, você vai ter que propor uma exceção de suspeição contra aquele juiz. O parágrafo 1º traz a regra como ela deve ser executada. A exceção será processada em apartado. Então, não coloque os fundamentos, a história da exceção e seus fundamentos dentro da resposta à acusação. Coloque em uma peça autônoma e lembre-se que você deve protocolá-la junto com a resposta à acusação, ao mesmo tempo, simultaneamente. Eu oriento você, inclusive, que faça o protocolo antes da resposta à acusação, para que nenhum juiz bobão possa falar que precluiu a tua oportunidade de fazer aquilo, porque você fez o protocolo na sequência, 1 minuto depois, 30 segundos depois, ok? Então, protocoliza primeiro a exceção, depois você protocoliza a resposta à acusação, tá? Outro detalhe, vamos lá. Caso muito complexo, você não consegue terminar a resposta à acusação em 10 dias. Ou o caso é bem bagunçado, você acaba se enrolando, se bagunça também e não faz a resposta. Tem problema? Tem problema, mas não é um problema tão grave, tá? O seu atraso na resposta não gera a preclusão do ato. É um ato essencial para o processo. Tanto que o parágrafo 2º diz que se você não apresentar, ou se o seu cliente não constituiu o advogado, ou se constituiu e não apresentou, o juiz nomeará um defensor para isso. A resposta à acusação é um ato essencial da defesa penal. Ela precisa ser feita. Então, se você enrolou, está atrasado, vai apresentar no 12º dia, não interessa, apresente, corra, faça seu trabalho o melhor possível e apresente logo, tá? Não fica de mimimi, faz o trabalho, me atrasei, não fica dando desculpa, corre, faz e dá entrada, beleza? Entendeu isso? Bom, com essa última observação, nós terminamos essa análise do artigo 396A. Quero te pedir para curtir o vídeo, clica aqui embaixo, curte ele, compartilha ele também com as pessoas que você conhece e que você julga que tem interesse nesses conhecimentos sobre o processo penal e a advocacia criminal. Um forte abraço para todos, Deus abençoe vocês sempre.